E aí pessoal, tudo bem com vocês? Cristiano Rodrigues aqui na área para fazermos mais o nosso vídeo semanal, onde, como eu sempre falo, buscamos um ensinamento da palavra de Deus para nossas vidas, para vivermos melhor aqui nesta terra e para glorificarmos Ele e caminharmos para a eternidade, de maneira que agrademos a presença de Deus aqui nessa terra, possamos glorificar o seu nome aqui e, se possível, atrair muitas pessoas para Ele com a nossa vida diante dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Hoje eu quero falar um pouco a respeito de como termos poder de Deus em nossa vida. Uma coisa que sempre foi falado no meio do povo de Deus, hoje até não se fala tanto a respeito do poder de Deus, porque hoje o povo tem se decepcionado demais com alguns movimentos cristãos, parte do movimento pentecostal ou neopentecostal, principalmente o movimento neopentecostal, trouxe muitas decepções, muitos escândalos, e com isso começou a cair em descrédito muitas coisas da fé cristã, da fé pentecostal, da fé aí no poder de Deus. E o movimento de igreja reformada tem ganhado bastante, não sei se repercussão seria a palavra correta, mas tem ganhado bastante destaque no cenário cristão brasileiro. E glória a Deus por isso, porque tem se levantado muitas igrejas boas e muitas igrejas bíblicas que estudam a palavra. De fato tem se levantado. Porque nos últimos anos as pessoas têm esquecido muito do poder de Deus e se voltaram muito para fábulas artificialmente compostas, como Pedro advertiu, como Paulo advertiu, que nos últimos dias muitos se voltariam para essas fábulas, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, e muitas pessoas ficaram, no mundo da imaginação, imaginando um poder, profecias fantásticas que nunca aconteceram, que sempre diriam, no futuro vai, mas os anos passam e nunca acontecem, porque a maioria delas não vieram de Deus e sim foram frutos de uma alma doente. Assim como muitos daquilo que se diz que era poder de Deus, também não aconteceu nada, apenas muitas vezes fruto de uma alma doente, pessoas tremendo e caindo, e na verdade não era nada de Deus, era apenas uma alma doente. Mas enfim, você vai dizer, o cristiano, você não acredita no poder de Deus? Que o poder de Deus se manifesta nos nossos dias? Sim, eu acredito nesse poder, eu busco este poder e é de fato sobre ele que eu vou falar. Como ter poder de Deus em nossa vida? Primeiro, é preciso entendermos que existe a diferença entre o poder de Deus verdadeiro e a fábula artificialmente composta, que muita gente prega. É diferente a manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa e a manifestação de emoção de uma alma doente ou até mesmo de sacanagem e de manipulação. Porque o Espírito Santo ele vai glorificar a Deus. Jesus ele disse que o Espírito viria para ensinar sobre ele. João ele diz que a unção ela vos ensina. Então, aquilo que é de Deus, ele vai levar a pessoa para Deus. E ele vai ensinar sobre Jesus. E ele vai ensinar a palavra de Deus. Ele vai revelar Cristo na vida da pessoa e ele vai glorificar a Deus. Ao contrário daquilo que é manipulação humana, que é manifestação de uma alma doente, que é manifestação de uma manipulação, vai trazer glória para o ser humano, vai trazer lucro imediato para alguém. Então nós precisamos ter em mente isso. O poder de Deus ele existe, ele é real, ele se manifesta em nossos dias. Porém, Deus ele não é submisso ao ser humano. O ser humano é que tem que estar submisso a Deus. Então Deus se manifesta como quer, da maneira como ele quer. Não existe isso, Pessoas falam, hoje teremos o culto da revelação. Mas se Deus não quiser revelar nada, como é que fica? As pessoas falam como se tivessem aí um acesso, um controle remoto que apertassem e Deus fizesse o que elas querem. Como alguém disse, em 100 e tantos anos, Deus falou 5 vezes com Abraão.
Os profetas de hoje, Deus fala de 5 em 5 minutos com eles. É estranho isso, não é? Muitas pessoas, eu já vi, vão numa sexta-feira e testemunham que foram curados. Na sexta seguinte, estão essas pessoas pedindo oração de novo. Muito mais fruto de uma alma doente, não é? Mas é certo que o poder de Deus ele existe. Jesus ele disse lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis testemunhas. Então o poder de Deus ele vem para que você seja uma testemunha. Ele não vem para que você seja exaltado, ele não vem para que você receba aplausos, ele não vem para que você ganhe status. Ele vem para que você seja uma testemunha. E ser uma testemunha de Cristo muitas vezes vai te custar um preço. A Bíblia diz que naquele tempo Herodes mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Depois mandou prender Pedro. Paulo teve todas as suas tribulações. No livro de Flávio Joséfo diz que o Tiago, irmão de Jesus, foi condenado ao apedrejamento de maneira irregular, ilegal. Naquela época já existia condenação ilegal, não é? Enfim, ser uma testemunha tem um preço. E o poder de Deus ele vem para que você seja uma testemunha. E a unção ela vem para vos ensinar a respeito de Cristo. É o que João fala. Vocês não têm necessidade que vos ensinem, porque a unção que está sobre você, ela te ensina. Então ela te ensina sobre o poder sobre Cristo e te capacita a ser uma testemunha de Cristo. Este é o verdadeiro poder de Deus. Não é para você ter um chilique, ainda que possa vir, né? Tem pessoas que são mais emotivas, a hora que são tocadas pelo poder de Deus, tem aquela explosão emocional. Tem pessoas que são emotivas por natureza e não tem como se segurar. Mas ainda que não tenha essa explosão emocional, o poder de Deus vem para isso, para te ensinar a respeito de Cristo e te fazer uma testemunha. E pode trazer manifestações de cura, manifestação de libertação, porque é para que testemunhe Cristo. E ele vai se manifestar como for necessário para testemunhar Cristo naquele momento. Você não tem o controle do poder. Deus tem o controle da tua vida. Mas como receber este poder e como fluir neste poder? Eu imaginava quando eu era garoto que o poder de Deus era mais ou menos igual eu via nos Cavaleiros do Zodíaco. Você ia se enchendo, até que pá, explodia. Rapaz, não vou dizer que eu tive uma decepção, porque você é ensinado por Deus e você aprende as coisas, não é? Mas com o passar do tempo eu descobri que aquilo lá era tudo uma ilusão. Eu achei, não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler bons livros, eu vou onde os grandes líderes estiverem pregando, os grandes profetas estiverem ministrando, para que coloquem a mão sobre a minha cabeça, para que eu tenha muito poder, e esse poder transborde e coisas sobrenaturais aconteçam na minha vida. Isso nunca aconteceu. Foi uma ilusão. E muitas pessoas vivem neste mundo de ilusão ainda. Mas eu comecei a jejuar, orar e buscar na palavra. Aí eu comecei a entender o que é o poder de Deus de fato. Primeiramente, quando você vem a Jesus, você recebe Jesus, a Bíblia diz que você é selado com o Espírito Santo. Então já existe um poder de Deus atuando na sua vida ali. Na verdade, para que você entenda a palavra de Deus, para que você receba Jesus, já há o poder de Deus atuando, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Também a Bíblia diz que a bondade de Deus é quem nos leva ao arrependimento. Então já há um poder de Deus atuando ali para que você venha a Jesus. E quando você vem a Jesus, você recebe o dom do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, o dom de falar em línguas, você recebe ali um recurso para você subir mais alto na sua intimidade com Deus. E, abrir um parênteses a respeito do dom de línguas, ele não é um dom para você manifestar espiritualidade no meio das pessoas, mas é um dom para você usar no seu devocional com Deus. Paulo diz, não havendo intérprete, ore com Deus e consigo mesmo. Fale com Deus e consigo mesmo. Você ora, o seu espírito ora, mas a sua mente fica infrutífera. É um dom para você usar no seu particular com Deus. Então você é cheio do Espírito Santo. Quando você recebe Jesus, quando você é batizado com o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo ali já operando em sua vida. Mas e aí, como receber o poder? Como fluir neste poder?
Então, novamente, você não tem o controle sobre o poder de Deus. Ainda que alguns ministros, alguns cristãos, eles tenham um dom, e esse dom manifeste mais vezes na vida deles, como alguns têm os dons de curar, e eles oram, várias pessoas recebem curas, mas eles não têm o poder de curar em todas as pessoas que eles oram. É a hora que Deus quer manifestar. Ainda que alguns tenham o dom da palavra e podem trazer uma palavra, não é sempre que Deus fala através deles. Não é aquela... Pode até ensinar sempre, mas não aquela palavra direcionada, não é para dar uma direção ali naquela hora e trazer um livramento, algo momentâneo para a pessoa. Ainda que uns tenham o poder de louvar e trazer a presença de Deus através deste louvor, não é sempre que isso acontece. Algumas vezes aquele louvor está seco, está maçante, porque você não tem o controle sobre o poder de Deus. Mas o poder de Deus, ele se manifesta quando Ele quer. E ao contrário do que eu sempre imaginei, e que muita gente ainda imagina, que esse poder você vai se enchendo, e ele transborda e toca as pessoas, é exatamente o contrário. É quando você vai se esvaziando de si. Quando você vai morrendo para o seu eu, quando você vai morrendo para as suas ambições, quando você vai morrendo para os seus sonhos, quando você vai morrendo para a sua carnalidade, quando você vai morrendo para o seu orgulho, quando você vai morrendo para essas coisas do mundo, Deus vai tomando conta da tua vida e Ele começa a fluir e a operar. É totalmente o contrário, não é, do que a maioria de nós imagina. Nós imaginávamos, não é, que íamos ter aquela explosão de poder, os grandes líderes orariam, nós amanheceríamos no monte e sairíamos pregando com toda aquela arrogância, com todo aquele orgulho, aquela teologia do triunfalismo. Eu sou, eu tenho, eu posso, eu determino. Mas não é nada disso. Jesus diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então quando você vem a Jesus, você nega a você mesmo. Então Ele pode começar a fluir através de você, porque não tem como Deus encher um vaso que está cheio de si, Ele só enche aquilo que está vazio. Quando você é vazio de si, quando você morre, porque é assim que a Bíblia nos ensina, foi isso que Paulo falou, nossa leve e momentânea tribulação nos traz eterno peso de glória. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que ele vai falando a respeito da sua experiência de morte, para si, né? Não morte física, mas a morte para si, para o seu eu, que por causa de Cristo ele perdeu tudo, que por causa de Cristo ele reputou todos os seus bens, tudo que ele tinha por esterco. Quando você vê que ele vai falando tudo aquilo que ele negou por Cristo e tudo aquilo que ele perdeu por Cristo, para que Cristo fluísse através dele, e daí as revelações de Deus fluíam através dele, as revelações da palavra de Deus fluíam através dele, o poder de Deus operava através dele para curar e libertar pessoas, porque ele estava vazio de si. Então, a maneira do poder de Deus se manifestar na tua vida, depois que você tem Jesus, que recebe o poder de Deus, a maneira dele se manifestar é você tendo comunhão e intimidade com Deus através da oração e através da palavra. Não existe outro caminho. Você vai falar, nossa, o cristiano é repetitivo. Todo vídeo dele ele fala sobre oração e palavra. Sim, vou continuar falando, não existe outro caminho. Se você catar todos os heróis da fé, todos aqueles que fizeram a história da igreja, você vai ver que uma coisa que tem em comum na vida deles é que todos eles tinham uma vida de oração, uma disciplina de oração e uma vida com a palavra. Não existe outro meio de você receber o poder de Deus em tua vida. E você tendo a comunhão com Deus através da oração e da palavra, você morrendo o seu eu a cada dia, como diz Paulo, por amor a Cristo, todos os dias somos entregues à morte. Ele não está falando apenas a morte física, do risco de vida que ele corria se os romanos pegassem ele pregando, do risco de vida que ele corria dos judeus o apedrejarem. Não, ele está falando também da morte carnal, da morte para o seu eu, da morte para o seu orgulho. Quando mais você morre para si, para suas ambições e se volta para Deus, mais Deus flui através da tua vida, porque é tudo para a honra e glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o poder de Deus ele vem
para te ensinar a respeito de Cristo e para fazer de você uma testemunha de Cristo. E este poder flui conforme você tem comunhão e intimidade com Deus, com a sua palavra e vive uma vida de renúncia diante dele. Amém? Eu agradeço a sua atenção. Espero que tenha te ajudado. Se esse vídeo falou contigo, dá um joinha aí, se inscreva no meu canal no YouTube, Cristiano Rodrigues, compartilhe para que fale com mais pessoas e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.